Quem é a Tânia Reis? A Tânia Reis é uma pessoa apaixonada pela arte de representar. Eu sou do Porto, Portugal, eu nasci dentro de uma companhia de teatro, meus pais são atores, meu pai tem uma companhia de teatro há 40 anos, que é a Seva Troupe, e a minha mãe é cantora e atriz, cantora de fado e atriz. E eu cresci e nasci dentro de uma companhia, dentro das coxias do teatro, então acho que dificilmente eu conseguiria ser outra coisa senão a atriz, porque foi a minha paixão. Eu vi de tudo, todos os clássicos, desde Shakespeare a Molière, e que foi uma coisa que me enriqueceu intelectualmente e culturalmente. E chegou a um ponto da minha vida que, por mais que eu até tentasse de alguma maneira desviar, disse assim, não, eu não consigo ser outra coisa senão atriz. Tu cresceste e formaste no seio do teatro, na Seva Troupe, que é liderada também pelo teu pai, António Reis. Tu representaste, fizeste parte também dessa história, estiveste presente em algumas peças de teatro. Sim, logo muito cedo eu comecei a mostrar as minhas vontades de querer estar em palco. E a primeira peça que eu fiz tinha 7 anos de idade, e foi eu e a minha irmã, eu tinha 7, a minha irmã tinha 3 anos e meio na época, e nós fizemos Os Filhos da Medeia, e que foi uma experiência inacreditável. Nós tínhamos um coelho, entrávamos em cena com um coelho, e para mim era fulcral fazer aquilo muito bem feito com 7 anos. Eu fazia a peça de terça a domingo, sendo que ao fim de semana eram 2 sessões, 2 aos sábados e 2 ao domingo. Então já era uma coisa muito profissional, eu estava dentro do seio profissional, embora fosse uma criança. Estive uns anos sem fazer nada, fiz umas coisas na televisão portuguesa, umas figurações, umas participações e tal, até que aos 17 anos o meu pai leva o Ulisses Cruz, que é um diretor brasileiro, que já tinha ido fazer algumas peças lá, e ele convida novamente para encenar o Macbeth. E eu entro como feiticeira. E então este é um marco que eu acho que é a minha primeira grande peça, a minha peça profissional, em que eu fazia a feiticeira, eu entrava nua, foi tudo muito diferente. De repente eu estava no seio profissional e muito feliz, porque foi assim, das experiências mais loucas que eu tive na minha vida e que eu mais aprendi. Tens um histórico importante e de bagagem importante no teatro português. O que é que te trouxe então para a representação deste lado atlântico, no Brasil, no caso? Então, a minha vida seguiu, depois do Macbeth, as coisas foram seguindo, eu fui fazendo algumas peças no decorrer do meu percurso profissional, também trabalhei em outras coisas, fiz produção, trabalhei numa empresa de comunicação, etc., mas sempre com o bichinho do teatro e sempre a fazer teatro. Até que em 2007, o Júnior Sampaio, que é um brasileiro pernambucano que mora no Porto, tem uma companhia de teatro há 15 anos lá, me convida para integrar uma peça entre Portugal e Brasil, que inicialmente iria ser escrita e encenada no sertão de Pernambuco. Eu disse que sim, deixei tudo para trás e disse, então vamos nós, de 3 meses para o sertão de Pernambuco. Nós fomos, criamos a peça, ensinamos, representámos-la lá no sertão de Pernambuco, em Salgueiro, embora tivéssemos tido uma apresentação, mas não desta peça, de uma outra, que eu também participei. Qual era a peça no sertão de Pernambuco? Era A Cor da Pele, um rosto diferente. Era uma peça que tratava sobre preconceito, baseada em desenhos de crianças do Brasil, no caso de Salgueiro e todas as terras ali à volta, e de Valongo. Fui eu e outra atriz, éramos 2 atrizes. Nós fizemos a peça lá, foi uma experiência única, tenho muitas saudades daquele tempo, tenho muita vontade de voltar a Salgueiro. Voltamos para Portugal, representamos a peça em Portugal, em todas as escolas de Valongo, etc. Que é no norte de Portugal. No norte de Portugal, é uma cidade vizinha ao Porto. Até que eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo Brasil, sempre desde criança. Sempre tive vontade de passar uma experiência no Brasil. Depois destes 3 meses em Pernambuco, essa vontade se intensificou e eu só consegui ficar 5 meses em Portugal. Preparei a minha vida e mudei para São Paulo em 2008, em agosto de 2008. Inicialmente vim com o intuito de fazer um curso, porque eu acho que todas as profissões são assim, mas a do ator, essencialmente, é de constante renovação, constante estudo. Então eu aproveitei e vim fazer um curso com uma grande vertente de televisão, que era uma coisa que eu precisava, porque o palco, não é que eu saiba tudo, mas estou mais à vontade em palco do que para a câmara. E vim para cá fazer este curso e cá estou, desde então.
E o que é que tu achas que o Brasil te tem a oferecer, ou melhor, o que é que o Brasil tem a agregar a essa tua renovação como atriz? Tem tudo a agregar. Só o facto de estás num país que não é o teu, tu já cresces e corres atrás de uma maneira muito mais célere, que em Portugal não o fazes, porque acabas por te acomodar, porque estás na tua terra. Tens as tuas, como é que eu ia dizer, tens os teus aconchegos, quanto mais não seja familiares, profissionais, de amigos. O Brasil tem tudo a agregar, é um país em franco crescimento, tem uma oferta teatral, essencialmente teatral, muito grande, e televisiva e cinematográfica também. O cinema brasileiro está a crescer e a televisão, toda a gente sabe que é uma das melhores produtoras do mundo a fazer, nomeadamente, novelas. Então tem tudo a agregar à minha carreira. Novas experiências, então, pelas quais podes passar como atriz aqui? Sim, é o meu desejo. Já fiz produções teatrais, já entrei em algumas peças de teatro. O meu desejo é começar a entrar no mercado televisivo e no mercado do cinema, que eu tenho muita vontade de experimentar e de vingar. Qual foi, assim, o maior desafio pelo qual tu já passaste como atriz? O maior desafio como atriz? Eu tive 2 grandes desafios como atriz, assim que me lembro no imediato. O primeiro foi o Macbeth, por ser muito nova e ter que entrar nua numa peça, que foi um grande desafio num elenco que tinha 16 homens. E pela minha inexperiência. E o meu segundo desafio enquanto atriz foi chegar ao Brasil e, passado uns meses, eu fazer uma peça em que eu tinha que falar em português do Brasil, em que o sotaque não era o meu, e que foi inicialmente uma coisa que me aterrorizou. Eu disse, e agora? Porque uma coisa é estar no boteco de um bar a brincar com isso. Outra coisa é tu ires para um palco e durante 1h40 tu não és portuguesa, a tua emoção não está em Portugal, e sim no Brasil. E foi um desafio que eu venci. E então acho que recentemente foi o meu maior desafio foi este, foi fazer um personagem em que o sotaque era exclusivamente português do Brasil. E qual é a tua maior qualidade como atriz? A minha maior qualidade, eu acho que é a força de vontade. O meu pai sempre me ensinou, e eu acho que à medida que os anos vão passando eu vou entendendo melhor aquilo que ele me dizia. Um ator pode ser muito talentoso, sem força de vontade, sem estudo. O ator não consegue chegar tão longe quanto poderia se de facto esforçar. Então eu sou uma pessoa extremamente esforçada, eu tenho muita força de vontade de fazer e me jogo. E depois, logo se vê, acho que o resultado até agora tem sido bom. E também porque tu és uma atriz muito flexível, tu sabes cantar. Isso é um valor que agrega muito à tua profissão. Sim, eu sempre cantei nas minhas peças, mas a primeira peça que eu cantei de uma forma profissional até foi aqui, Bodas de Sangue, que é a direção do Ricardo Risso, que é um diretor brasileiro, de São Paulo, e que foi também um grande desafio. Ele disse assim, olha, tu vais cantar a peça inteira, e não vais cantar gravado, vais cantar ao vivo. E foi um grande desafio, foi uma experiência maravilhosa, porque eu sendo filha de uma cantora, foi tipo, mãe, tiro-te o chapéu, também me passaste muita coisa. És uma atriz flexível que se adapta bem às circunstâncias. Adapto-me bem. Eu gosto desde o drama até à comédia. Eu gosto de me divertir em palco. E qual é o teu maior sonho, e dentro do sonho, incluída a ambição profissional? Então, o meu maior sonho é só passar o resto, é passar a minha vida inteira só a representar. Seja ela em que área for, seja no palco, seja na televisão, seja no cinema, seja a fazer teatro de rua, eu quero representar. É isto que eu quero na minha vida, é isto por qual eu luto todos os meus dias, e acho que é isso, é representar, é ser atriz do âmago, de alma e de coração. É a minha maior ambição. E acho que se eu conseguir não tirar esse foco, eu sou atriz e vamos lá, o resto vem por acréscimo, seja aqui em que nível for.